Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Leno. E hoje galera, a gente vai falar sobre um assunto preocupante aqui galera. Tá uma modinha que o pessoal tá falando que não vale a pena investir em fundos imobiliários. E onda é essa, meu irmão? E realmente, nós estamos passando por um momento que, cara, não foi visto antes, eu acho. Quem investe em fundos imobiliários tem que tomar muito cuidado. Uma coisa tá acontecendo que os fundos imobiliários estão muito alavancados, muito, em proporções muito grandes. Qual é o problema de uma alavancagem? Uma alavancagem, para quem não sabe, é uma dívida. Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% de tudo que eles lucram. Logo, sobra muito pouco para gestão e para fazer alguma coisa no fundo. Na verdade, não sobra nada. Então, o fundo, para ele crescer portfólio, para ele fazer negócios, ele tem que captar recurso de algum jeito. Então, ele capta recurso ou por uma nova subscrição, e aí o cenário tem que estar favorável, a cota não pode estar muito desvalorizada. Então, para captar num valor justo e não diluir os cotistas de forma desnecessária. Então, ou é isso, ou é uma alavancagem através de uma dívida, um CRI, uma dívida do setor imobiliário. E quando se alavanca por um banco, a gente tem que pagar uma taxa de juros mais alta e aí fica difícil você conseguir um lucro frente àquele inquilino que está pagando um imóvel para você, o aluguel de um imóvel, e aquilo que você tem que pagar para o banco. Às vezes o spread é muito baixo ou não tem spread nenhum. Ou acontece que a dívida é tão ruim que o aluguel que o inquilino está pagando, ele não paga a dívida que está sendo custeada aí pela gestora que comprou. Então a galera, no geral, tá falando que fundo imobiliário é conto do vigário, porque o senhor Barsi aí, com todo respeito, falou isso. Só que eu não concordo, galera, até porque fundo imobiliário eu vejo como um ativo necessário na carteira. Ele é um ativo que o brasileiro gosta, cara. Ele é um ativo que você recebe todos os meses dinheiro na tua conta. Até por questões de diversificação. Não é interessante que você tenha só ações na carteira. Por que você vai ter só ações? Por que você vai ter só renda fixa se você pode ter um pouquinho de tudo? Então sim, tem vários fundos imobiliários ruins e eu vou mostrar para vocês aqui alguns deles que vocês até podem comprar. Provavelmente algum dos fundos imobiliários que eu vou falar aqui você deve ter na carteira, porque eles são todos conhecidos. Agora, será que você sabe que ele é um fundo imobiliário alavancado? Você entrou sabendo disso? Descubra. Então, não é que os fundos que eu vou falar aqui são fundos ruins, tá, pessoal? Sim, o que eu vou falar torna eles não tão seguros, mas não necessariamente que são ruins ou que agora não vão dar a volta por cima, ou que eles vão terminar, ou que eles vão quebrar, nada disso, tá? Mas sim, tem que ficar de olho, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu vou falar aqui alguns fundos imobiliários que estão altamente alavancados e que pode sim dar um problema no futuro não tão próximo, ou que já deram, ou que talvez não vão dar. Então, tem alguns desses fundos aqui que já estão passando o problema da alavancagem, que ainda vão passar, ou que ainda não chegaram na parte de dar o problema. Então, tem que ficar ligado nisso daqui, tá? O que são os problemas da alavancagem? É isso aí que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo aí, galera, por gentileza, vai deixando o teu like, considere se inscrever, virar membro. Isso aqui ajuda demais o canal a crescer e trazer essa informação aqui para mais pessoas, tá certo? Então é isso aí, galera, e vamos lá. Então, pessoal, sem enrolação, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de enrolar. Cláudia, senta lá. Já deixei todos os fundos imobiliários aqui aberto no Status Invest e com o relatório gerencial do lado. Então, galera, o primeiro de todos é o HOFC11. Ele era o antigo RBCO11, ele trocou de ticker, trocou de gestora, era uma outra gestora que eu não me lembro o nome agora, mas agora a Red assumiu. Então, é outra gestora e trocou o nome, trocou o ticker. E aí, galera, vocês vão começar a perceber o que tem em comum nessas paradinhas aqui. Todos os fundos imobiliários que eu vou falar para vocês estão extremamente descontados. Eles estão quase de graça. E por quê? Porque tem um puta problema no meio. Os caras estão até o talo de endividamento. Na merda, na merda, na merda. Os que não estão tão endividados é os que não estão tão descontados. Para vocês verem que no mercado não tem bobo, tá? Então o HOFC11, ele tá custando atualmente R$19. Fundo baratinho, né? Olha o P sobre VP dele, 0,28, cara. O negócio tá com 72% de desconto. Será que não tem um probleminha aqui? Claro que tem, é o que eu vou falar para vocês agora, tá? Então ele é um fundo imobiliário que nem pagou dividendo no mês de fevereiro, não pagou rendimento nenhum. E eu acho que agora no mês de março ele já divulgou também que não vai pagar. Então são 2 meses que ele não paga.
não tenho em carteira. Já deixei aqui aberto a parte da alavancagem no relatório que nos mostra, e aqui a gente já vai poder entender um pouco o que a alavancagem, o que a dívida faz no fundo imobiliário. Olha só, galera, o fundo imobiliário, ele é um fundo que ele tem resultado, ele gera um caixa considerável. Ele tem aqui no resultado 45 centavos por cota, 32, 52, 39, 62 centavos de resultado, mas aí você tem 20 centavos de despesa, 22 centavos de despesa, 23 centavos de despesa. E aqui a gente tem mais um agravante, que nesse fundo imobiliário aqui, e é outra coisa que você tem que olhar, tem imóveis velhos, imóveis que estão passando por reformas. Então tem mais a despesa da reforma, o negócio está numa localização não tão boa, tem vários espaços vagos. Então, imóvel que não está alocado é imóvel que está dando prejuízo. Por que está dando prejuízo? Porque tem que ter o monitoramento, porque tem que ter o tiozinho para limpar lá dentro, tem que ter a manutenção preventiva, daí um ar-condicionado para de funcionar, aquela coisa toda, o sistema de ventilação não funciona mais, e aí o prédio vai ficando depredado com o tempo, né? Ele vai perdendo valor. Tanto é que saiu fato relevante nesse último fundo aqui, dei uma olhadinha para passar para vocês, que ele foi reavaliado abaixo do valor patrimonial, abaixo. Então, no lugar de esse imóvel ele tá gerando receita para o cotista, para quem comprou. Quando a gente compra uma casa, a gente não compra uma casa, um terreno às vezes para valorizar como investimento. Pois é, aqui não foi um investimento, porque ele depreciou ao longo do tempo. Então, esses imóveis aqui, eles não geraram nenhum ganho acima da inflação, pelo contrário, eles depreciaram. Ele é um fundo que está alavancado, então ele gera caixa, mas ele gasta muito porque ele tem que pagar a dívida, e ainda a gestão está reformando os prédios. Então, cara, é complicado. Mas como o foco principal aqui é a alavancagem, e também o principal problema aqui é a alavancagem, não é o problema de arrumar o prédio, não é o problema nem do espaço vago aqui, o problema é a alavancagem. Tivemos meses aqui, pessoal, com 22 centavos, 23 centavos por cota. Se o fundo gera 40, gera 32 centavos de valor e ele paga 22 por cota, não sobra nada para dividir, porque tem mais a taxa de gestão, mais ali os encargos do mês, sobra muito pouco. Então, o primeiro fundo alavancado é esse. O segundo é o Vino 11, conhecido da galera, esse é um que eu tenho na carteira. Eu comprei ele, realmente eu sofri uma boa desvalorização. Eu comprei ele antes dele adquirir esse imóvel da Globo. Esse fundo imobiliário, ele é dono do imóvel onde está a Globo. Então, todo aquele conglomerado onde fica as gravações dos programas da Globo, não é da Globo, ele é do Vino 11, desse fundo imobiliário. Então, o Vino 11 comprou o imóvel da Globo e a Globo tá lá, pagando aluguel pro Vino 11. O problema é que esse imóvel da Globo, ele saiu muito caro. A alavancagem, ela foi mal feita, ela saiu muito cara pro Vino, pra gestora. Então, eu não sei por que eles compraram esse imóvel a uma dívida tão cara. Então, o imóvel, ele tá gerando menos do que eles estão pagando na dívida. Como eu tava dizendo para vocês, eu já tenho ele antes da gestão comprar esse imóvel da Globo. Eu, na hora, não percebi o estrago que isso aqui ia fazer. Agora, o Vino 11 tá rolando dívida, o caixa tá terminando por conta de uma alavancagem mal feita. Tu rateou muito, meu. Tá, então eu não sou um cara que eu gosto de ficar comprando e vendendo. E eu não queria vender na hora. Eu não tô muito no prejuízo, por mais que tenha desvalorizado o meu patrimônio por causa da cota, porque eu recebi muito dividendo do Vino 11. Eu peguei aquela época que ele pagava 55 centavos de rendimento e eu recebi por um bom tempo. Então ele sim era um excelente fundo, ele tinha tudo para dar certo, mas uma alavancagem, uma compra de um imóvel mal feito está destruindo o patrimônio do fundo. Então a dívida ela tá aqui, deixei aberto para vocês. 70% da dívida do Vino é essa sede da Rede Globo. Há uma dívida de IPCA mais quase 7% e a principal dívida é essa. As outras dívidas que o imóvel, que o fundo imobiliário tinha, não era um problema. O problema é que essa dívida aqui, ela é muito alta, é uma dívida de 358 milhões de reais. A IPCA mais 7, isso dá quase um pouquinho menos do que 1% ao mês. Agora que a inflação tá baixa, quando a inflação estava alta, vocês imaginam que esses caras não estavam pagando de juros. Então realmente complicou pro Vino por causa de uma alavancagem. Aqui tem uma luzinha no fim do túnel porque a alavancagem diminui, tá? Então 2024, 2025 eles pagam bastante alavancagem, 2026 em
em diante, eles diminuem um pouco a alavancagem, um pouco da dívida. Só que a dívida vai se alastrar por um bom tempo, até 2036, galera. 2037 é só um resquício. Mas é mais uma dívida mal feita, é um fundo imobiliário que infelizmente a gente tem que ficar de olho quando compra, porque tende a desvalorizar agora nos próximos meses. Por quê? Por causa de uma dívida mal feita. O próximo fundo imobiliário vítima de uma alavancagem mal feita é o XP-PR11. Ele está custando R$ 24,62. Vou botar aqui no status Invest só para vocês darem uma olhada no P sobre VP. Cara, 0,37. Então tá com 63% de desconto. Por quê? Por causa de uma alavancagem mal feita de novo. Não me diga! O Vino eu não cheguei a mostrar para vocês, mas também tá descontado, ó. 0,68 do VP. Totalmente por causa da alavancagem também. Voltando aqui pro Vino então, olha o descontaço, né? Tu olhar isso aqui, cara, o investidor que é iniciante, ele faz uma análise rasa e vê só o P sobre VP, ele vai achar que isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo. Uma cotinha baratinha num fundo imobiliário que está pagando um rendimentozinho, ele acha que isso aqui é bom. E daí você vai lá no relatório gerencial e você vê que o fundo imobiliário é crivado de dívida. E tá aqui, ó, 586 milhões em dívida. Já deixei aberto no relatório gerencial para a gente ir direto. 586 milhões em dívida, pessoal. E qual que é a saída para esse fundo imobiliário aqui? Vocês querem ver o problema, o outro problema que ele tem, que se agrava por causa da alavancagem, mas o outro problema é os espaços vagos. Olha só, tem prédio que está inteiro vazio aqui praticamente. Então o fundo não gera receita e ainda tem que pagar a dívida do imóvel que está vazio. Então o XPPR é outro, vítima de uma alavancagem mal feita. Vítima, eu tô falando o cotista, tá? Porque a gestora não tem nada de vítima, né? Foram eles que fizeram a cagada. Nossa, meu Deus do céu! O próximo fundo imobiliário que é vítima aqui da alavancagem é o RECT11. Esse eu tenho na carteira, eu já tenho ele há bastante tempo. Sofri um pouquinho com a depreciação da cota, mas esse aqui ainda é um fundo, de todos que eu falei, ainda é o menos pior, digamos assim, que ele não tá correndo tanto assim contra o tempo. Mas ele também tá descontado, tá quase metade do P sobre VP. E por que eu digo que eu não sofri tanto? Porque eu já sou da época que ele pagava 60 e poucos centavos de rendimentos. Já recebi quase R$ 2.000. Então o que eu recebi de rendimentos dele já pagou toda a minha desvalorização da cota. E eu ainda estou bem tranquilo. A solução para esse fundo imobiliário? Vender imóveis. A mesma solução do XPPR11. Então, quando a economia melhorar, talvez as coisas melhorem e eles consigam vender pelo menos um imóvel ou outro para pagar essa alavancagem. E eles vendendo esses imóveis, eles podem retornar mais dinheiro para os cotistas, porque aí não tem mais a dívida. Então vocês podem ver, todos eles são iguais. O P sobre VP é totalmente desvalorizado porque já está embutido essa desvalorização por causa da alavancagem. E aqui está a dívida do RECT11. Por isso que eu digo, ele é um dos menos pior. Por quê? Porque ele é um fundo imobiliário que tem 785 milhões de patrimônio. Ele tem uma alavancagem de 182 milhões. Então é uma alavancagem não tão alta frente aos outros, né? Frente ao patrimônio dele. Só que também vai ter que vender um imóvel, porque como ele vai emitir novas cotas com o P sobre VP valendo metade do preço? Não dá. Então ele também está numa corrida contra o tempo, mas ainda está pagando seus 40 centavos de rendimento e ele consegue pagar isso daqui mesmo sem vender nada por enquanto. Outro que eu trouxe aqui para vocês é o VIUR 11. Esse ainda não está sofrendo problema com a alavancagem, tanto é que ele ainda está a 0,84 do VP. Ele é um fundo imobiliário interessante, até fiz vídeo aqui no canal sobre ele, só que ele já diminuiu um pouco o rendimento, porque daqui a pouco vai começar a chegar o reflexo da alavancagem, né? Aqui eu deixei para vocês darem uma olhadinha. Em 2024 ele tem tudo isso daqui de alavancagem, daí diminui um pouquinho em 2025, 2026 sobe em escadinha de novo até 2032 ser o ápice do endividamento. Então também o endividamento dele tá aqui, 114 milhões. Ah, não parece ser tanto? O problema é que ele é um fundo imobiliário que ele vale só 240 milhões. Então metade dele é dívida. O ponto forte dele aqui é que estão todos os imóveis locados, com contratos atípicos. Então enquanto isso daqui tudo estiver funcionando, não sair ninguém, ele vai conseguir pagar isso aqui provavelmente. Mas quando a alavancagem subir e chegar aos meses que ele tem que pagar mais, vai diminuir o rendimento. Por quê? Porque o rendimento não aumentou, a alavancagem subiu. É um efeito natural da dívida. Outros que eu poderia citar aqui, o BRCR11, que tá para vender imóveis. Se ele conseguir vender esses imóveis, vai resolver um pouco essa questão da alavancagem. O próprio Galg 11, ele é um fundo imobiliário que também é alavancado, tem uma alavancagem alta, mas é um fundo imobiliário que eu gosto muito.
Oh, meu amor. Porque o endividamento vai diminuindo ao invés de subir. Então, se ele já está conseguindo pagar aquele rendimento com o ápice do endividamento, tende a sair da merda, digamos assim, porque o endividamento está caindo. Então, o endividamento caindo, o rendimento se mantém. O rendimento se mantendo, não cai a cota e ele pode subscrever. O problema é quando você tem uma alavancagem, onde a alavancagem vai crescendo e você não tem um aumento de receita. Aí você tem perda de rendimento. E esse que é o problema. Com perda de rendimento, sempre falo para vocês, fundo imobiliário é rendimento. Caindo o rendimento, cai a cota, não consegue subscrever, não consegue captar dinheiro do mercado. Por quê? Porque o imóvel tá de graça. Então não dá. Ih, rapaz. Então, galera, é isso pelo vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se ligado para isso aqui. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente investe em fundos imobiliários. Uma coisa que vocês têm que perceber também, nem sempre a alavancagem é ruim, tá? Uma alavancagem bem feita pode gerar valor para o acionista. O problema é que a maioria do que a gente está vendo aqui são alavancagens mal feitas. E aí é que gera um problema e uma corrosão do patrimônio do investidor. E isso aqui sim é preocupante. Ainda mais o cara que é iniciante, não sabe ver um relatório, não sabe ver uma alavancagem, o cara olha ali o PSOVP, acha que isso aqui vai voltar do nada, assim, vai voltar aquela cota e não vai acontecer. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Isso não existe. Se não tem fundamento, se não tem melhora de rendimento, não tem acúmulo de patrimônio, a cota só vai pro chão, só vai perder valor, tá certo, galera? Então é isso aí pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixem nos comentários aí. Aquele forte abraço sempre, até o próximo vídeo e valeu!